cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Glória a Deus. Nesse momento queremos conhecer você que nos visita esta noite. Você que está aqui pela primeira vez, ou já está vindo a segunda vez, mas ainda não conhece o lounge, não conhece ainda o nosso local para lhe receber e conhecer um pouquinho melhor você. Levanta assim sua mão comigo. Todo mundo que nos visita a primeira vez. Isso, aqui ó, uns casais, pessoas, continue assim com sua mão levantada. Deixa eu dizer uma coisa, sua mão é tão bonita, olha só, continue com a mão levantada. Aquele que já recebeu pode baixar, isso. Você vai receber essa sacolinha e tem uma lembrança aqui dentro, mas mais do que essa lembrança, nós queremos lhe conhecer. Então no final, quando terminar tudo, vai ter um jovem, pessoas ali, uma equipe maravilhosa, com um sorriso mais lindo dessa terra, porque essa equipe de voluntário tem um sorriso mais lindo de Parnamirim. Uhul! Me ajuda, o fôlego ainda está faltando bastante. Essa equipe tem um sorriso mais lindo de Parnamirim. Então você não vai ficar de fora, porque nós queremos conhecer você. Amém? Queridos, caso o fôlego falte um pouco, eu vou dar uma paradinha para puxar. Obrigado, Santo. Eu vou dar uma paradinha para puxar um pouco, mas nada que vai impedir de estarmos transmitindo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Sábado passado dormi tranquilamente bem, no domingo quase não acordei. Uma chikungunya muito braba, terrível. Faltando ar, foi algo assim terrível, 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 terrível. E assim, graças a Deus pelas orações e todos aqueles que acompanharam e oraram conosco, nós glorificamos a Deus, pois essa igreja é uma igreja que responde rapidamente a um pedido de oração. Então muita gente orando, muita gente mandando mensagem, muita gente falando, e eu creio que o Senhor ouviu. E no meio da semana, quando nós estávamos conversando sobre uma canção para essa noite, veio uma canção muito forte e ela se tornou o tema central aqui, nada mais importa. E quando eu conversei com a Cris, ela disse: essa pastor, naquele momento eu estava tentando tomar banho e botei a canção para tocar, mas aquele banheiro foi tomado pela presença de Deus assim, de uma forma surpreendente. Meu irmão, Jesus enche você da presença dele no banheiro. Você crê nisso? Quando você toma banho, diz: Senhor, lava-me por dentro como eu me lavo por fora. E a glória do Senhor enche aquele ambiente. Mas foi um momento maravilhoso. E aí, o tema se firmou exatamente nesse texto. Nada mais importa. É isso aí. Porque naquele momento Deus falou
que nós estaríamos aqui hoje. Quem está dentro do miolo nunca pensa como vai terminar. Mas Deus falou naquele dia que nós ministraríamos esta noite. E está se cumprindo isso. Eu quero pedir a você que você preste bastante atenção. Não olhe para as minhas falhas, para algum erro de português. Não olhe para essa aparência humana. Olhe para quem está aqui. Quem é o motivo do nosso culto? Qual a razão de você ter saído de casa, deixado seu sofá, sua cama, seu passeio, seu shopping, para estar aqui? Quem foi que falou com você hoje de manhã, mesmo em meio às lutas e dizendo, eu acho que eu não chego lá? Mas aquela voz disse assim, você vai hoje à noite para o culto. Talvez na hora de sair de casa você tenha se olhado no espelho dizendo, meu Deus, eu não quero ir. Mas aí aquela voz bem suave fala para você, você vai para o culto. Eu vou me encontrar com você. Ele é o motivo de estarmos aqui. Ele é a razão de estarmos aqui esta noite. O maravilhoso Senhor Jesus. E assim, quem nunca passou por um dia tão esperado? Para mim, esse domingo, ele é um dia muito esperado. Muito desejado. Queria muito ter estado com vocês domingo passado aqui e ouvir aquela palavra a respeito de Moisés. E acompanhei tudo de casa. Todo duro, crequeado, febre altíssima, remédio não baixava, mas estava lá, vidrado com vocês no culto. Parabéns à equipe toda de transmissão que fez a gente sentir o culto em casa. Era a forma deles fotografarem, mover, e deu para sentir estar aqui com vocês. E foi muito esperado. A gente tem desejos e anseios, vários momentos da nossa vida. Tem aqueles que são de curto prazo, talvez você não lembre, mas eu sou de uma fase que a melhor coisa do mundo para convencer uma criança para ir a um dentista era dizer para ela que depois do dentista ela vai tomar sorvete. Meu Deus! Pense numa alegria, eu acho que eu nunca fui tanta dentista por causa disso. Eu queria era o sorvete. Eu dizia logo, mãe, vamos lá em Rivelsa. A menino para gostar de dentista, não, era do sorvete. Mas era uma coisinha a curto prazo, você faz uma promessa e a criança vibra. Eu quero. E ela pensa naquele sorvete e sonha com aquele sorvete. É tudo para ela é aquele sorvete. Mas tem desejos a médio prazo, que assim são coisas mais prometidas para no final do ano. Talvez você tenha ouvido isso. Ou se não, quando você fizer 15 anos, você vai ganhar isso. Tinha uma coisa na família, não tinha como dar bicicleta para a criança, nós éramos bem humildes e muitos filhos. Eu me lembro muito que a ideia é, quando fizer 15 anos, você ganha uma bicicleta. Eu acho que minha mãe e meu pai juntavam dinheiro 15 anos da nossa vida, para com 15 anos dar uma bicicleta. Mas era aquele festejo. Mas uma outra coisa para mim era muito importante. Era um quarto pequeno, tinham 2 beliches e eram 5 filhos, uma mulher e 5 homens. Eu sou caçula. No quarto dos homens já estavam completos. Os 2 beliches já tinham 4 homens lá. Eu dormia num berço no quarto do meu pai e da minha mãe. Que coisa.
qual era o meu maior sonho? Ir para o quarto dos homens. Um dia eu chego lá. Mas foi uma infância aguardando esse dia, festejando qual dos meus irmãos casaria primeiro. Doido para que eles fossem embora, para ir para o quarto dos homens. E assim eu entrava naquele quarto, todos eles saíam para trabalhar e eu ficava olhando qual beliche vai ser o meu. Eu quero esse aqui, eu vou dormir no de cima, porque eu sou homem. Vocês já sabem que quando casou eu acabei sobrando para o de baixo. Mas já era o quarto dos homens. Foi muito esperado, muito esperado. Até que todos foram casando e eu fiquei com quase todos os beliches. Mas são coisas que a gente vai guardando de desejos, etapas. E talvez aqui você tenha o seu curto prazo, longo prazo, um adolescente que está aqui, eu não sei como é que você pensou a sua vida, mas um a longo prazo era um dia casar. E aí, esse aí era um milagre de Deus, algo que Deus iria fazer. Mas minha primeira namorada na igreja foi a primeira namorada e a mulher com quem eu me casei. Na igreja, está aqui ela. Te amo. Gata. Mas são coisas que a gente vai construindo a longo período. Se formar, sonhos. Eu fiz na época Etferne e nem pensava em fazer universidade. Fiz uma tentativa, borrei a prova toda, deixei para lá. Mais de 15 anos depois eu fui tentar de novo, dizendo agora eu vou. E aí construí minha sequência de vida acadêmica. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque talvez eu esteja mexendo um pouquinho com a sua memória de infância. Talvez eu esteja mexendo um pouco com algo que diz respeito a histórias da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu pensei em me formar, eu não imaginava muito, porque na casa dos meus pais, era a casa mais simples da família dos meus tios. E uma coisa que eu sempre imaginava é que a gente não existia para ter universidade, mas na realidade para trabalhar. E isso foi um sonho jogado para depois. Eu nunca imaginei isso. Mas isso foi sendo estimulado pelo Espírito Santo que vai gerando verdades em nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: Deus opera em você tanto querer como realizar. Deus vai colocando desejos no seu coração sobre áreas que você nem imagina. E Ele vai lá fomentando, vai fazendo surgir informações, desejos para servi-lo, para entregar a vida a Ele, para envolver-se com Ele. E você diz, e como isso vai acontecer, querido? Simplesmente esteja na vontade dEle. Porque Ele é aquele que vai trabalhando, realizar de todas essas coisas. Você nem sabe como isso vai acontecer, mas Deus já tem o comando e realizações de todas as coisas na sua história. Está tudo na palma da mão dEle. E isso é da mesma forma com a história bíblica. O que nós vamos conversar hoje trata exatamente de uma história que poderia dar muito errado, não daria certo de jeito nenhum. Dentre muitas, que a Bíblia é o único livro que não esconde a vergonha do homem. Por isso que a Bíblia é a Bíblia, porque ela traz a biografia a respeito de quem é Jesus e de quem era o homem extremamente necessitado dele. E eu queria que você abrisse, ligasse, você vai ver aqui o texto bíblico,
mas nós vamos ler alguns textos e seria muito bom você manusear a sua Bíblia. As luzes estão ajudando e aí vai ser muito legal para você ir estimulando o que o texto vai falar ao seu coração. 2 Samuel capítulo 6, versículo 9. 2 Samuel capítulo 6, versículo 9. Diz assim o texto bíblico: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou levar a arca do Senhor? Talvez você esteja perguntando: o que esse texto tem a ver com tudo isso? Você vai saber já já. Feche seus olhos, querido Espírito Santo. Mais uma vez reconheço minhas limitações e minhas debilidades. Deus, somos extremamente necessitados e dependentes do Senhor. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, ministres aos nossos corações. Traz a tua verdade às nossas vidas. Que tudo, Senhor, que for falado nesse lugar, por cada vida tocada, vida transformada, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor possa trazer da tua presença e glória transformadora, e por cada uma das vidas tocadas, tributamos somente a ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Esconde-nos em ti, esconde-nos, que somente o Senhor seja quem cada um possa ver e ouvir nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos encontra-se numa das histórias mais dramáticas da Bíblia. É um dos momentos que poderia ter caído no esquecimento. Mas para esse rapaz chamado Davi, de jeito nenhum. Não pode cair no esquecimento uma coisa tão séria. Pode cair no esquecimento de qualquer um. Mas no esquecimento de Davi, não. Todo mundo pode fazer de conta que já não faz mais parte da história. Mas para Davi, não. Esse assunto é extremamente importante para ele. Agora, é importante porque ele sempre teve acesso a tudo isso, porque tudo foi muito fácil para ele. Não, a história de Davi não começa aqui. Porque se você pegar esse texto bíblico em 2 Samuel, ele já está sendo aclamado rei sobre todo Israel. Meu Deus. O rei todo-poderoso. Mas não. A história, a gente pode ir um pouquinho antes. No livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. O que é que tem Ruth com Davi? Você vai saber agora o que é que o texto está dizendo. Ruth capítulo 4, do 13 ao 17. Você procura aí no seu texto bíblico. Procura aí. Vai ter projeção. Ruth 4, do 13 ao 17. Tá? Vai não? Beleza. Ruth 4, do 13 ao 17. Olha o que o texto diz. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu
que ela engravidasse, desse luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não te deixou ser sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. O que tem Boaz nessa história? Ruth, ela era nora de Noemi quando foi embora de Jerusalém, de Belém. A casa do pão não tinha mais pão, houve uma grande fome. E morreram seus filhos na terra de Moabe. Porque eles se casaram com moabitas, mulheres que jamais deveriam se casar com os filhos de Israel. Na hora que os filhos morrem, Noemi diz: vocês estão livres, podem ir embora. Ruth diz: não, eu vou com você. O seu povo será meu povo e o seu Deus será meu Deus. Nesse momento, Ruth é acolhida na eternidade. Uma mulher de um povo inimigo de Israel rende-se ao Deus Todo-Poderoso. E Deus agora acolhe uma moabita dentro de Israel. Ruth casa-se com Boaz. Boaz tem um filho, nasce Obed. Obed é pai de Jessé e Jessé é pai de Davi. Talvez isso não signifique muita coisa para alguns, mas se a gente parar um pouco para pensar na história de uma criança que é bisneto de uma mulher inimiga de Israel, crescendo numa região muito complicada em que raízes eram importantes de quem você é filho. E a gente já sabe que haveria um desprezo sobre esta família. É tanto que Samuel, quando está indo ungir o rei Davi, ele diz assim: o que é que eu vou dizer? Eu estou indo à casa de Jessé. Era uma casa que, por demais, conhecida na região. Uma família que todos sabiam quem era. E para complicar, Davi era o 8º filho. O caçula rejeitado da família. Não era contado entre os irmãos que guerreavam. Mas algo era diferente na vida de Davi. Davi, de alguma forma, desenvolveu o desejo de estar com Deus. Alguém pode dizer assim: mas Davi poderia ter frequentado os melhores lugares, ter estado no exército de Deus, ter ouvido. Ele ouviu algo, mas o desprezo de sua família com ele era tão grande que ele era considerado como um funcionário do seu pai. Porque o ofício de ser pastor era um ofício desprezado na região. Isso eles já colhiam desde a época do Egito. Para o Egito, quando Jacó foi, ser pastor era um ofício desprezado, era a ralé que existia no Egito. E Davi, dentro da sua casa, era o único que cuidava das ovelhas do seu pai. E o que nós encontramos nesse cenário é alguém esquecido. Mas esquecido por quem? Esquecido talvez pelos familiares, esquecido talvez na festa, talvez não fosse lembrado naqueles aniversários mais famosos da família, porque não tinha como levar um presente. Talvez não fosse lembrado na hora da saída para os lanches, porque ele era o liso do grupo e ia pigorar de todo mundo. Talvez ele não fosse lembrado na escola, porque só batia na trave, sempre ficava em recuperação. Mas uma coisa é certa, esse Davi excluído de todos, ele encontrou
o caminho da fonte de vida. Enquanto todos estavam em casa ou caminhando nos palácios do exército, Davi estava no meio da relva, cheirando a ovelha e conhecendo o eterno Criador de todas as coisas. Enquanto todos manuseavam armas, que eram preparadas e amoladas pelos ferreiros filisteus, Davi manuseava seixos, que ele usaria logo logo em sua funda, que era amolado e manuseado pelo eterno Deus que criou os rios. Isso tudo vai fazer uma grande diferença. Davi poderia agora se encolher e dizer: como eu sou triste, como eu sou infeliz, eu vou ser um revoltado, meu pai me detesta, vou mostrar para o meu pai como é ter um filho ruim, vou mostrar para minha mãe que ela nunca deveria ter me feito nascer. Davi não fez isso. Porque é o que a mídia hoje joga para a juventude. Você precisa se revoltar. Você precisa anarquizar. Você precisa detonar, jogar bomba no ventilador. Você precisa, Davi não. Eu conheço o meu pastor e de nada sentirei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabia quem era Ele. É isso. E Davi, desde criança, desenvolve um desejo de conhecer a arca. Eu quero conhecer a arca. Eu tenho um desejo de estar em tua presença. Porque Davi amava a presença de Deus. E a forma manifesta da presença de Deus era através da arca. Ela estava no meio do povo, era Deus andando no meio do povo, só que ninguém podia chegar perto. Ninguém podia se aproximar da arca. Ninguém, até mesmo entre os levitas, eram 3 famílias, a de Gerson, a família de Coate e a família de Merari. Somente a de Coate que poderia mexer nos utensílios da arca, o restante não podia. Mesmo sendo levita. E Davi ansiava, eu quero. Ele ansiava tanto esse desejo, que nem fazia ideia que Deus já estava preparando um caminho para levá-lo a estar na presença dele. Mas desde criança que Davi ansiava isso. E como chegou a essa história? Quando Davi era criança, existia um rei anterior a ele chamado rei Saul. Pouco antes de Saul assumir o seu reinado, Israel teve uma guerra muito grande com os filisteus, viviam nessa briga, filisteus e Israel. Uma briga muito grande. E dessa vez, os filisteus estavam prontos para arrasar com Israel. E Ofni e Finéias, os filhos de um juiz chamado Eli e sacerdote, disseram: vamos levar a arca porque a arca vai nos proteger.
e prepararam a arca, Eli ficou muito angustiado, porque Deus já tinha falado para Eli, inclusive através de Samuel, que a arca seria arrancada, que seria o fim, que Deus levantaria um rei. Deus já havia falado para ele. E naquela guerra, foi muito interessante, porque Israel tinha perdido no momento e trouxeram a arca. Quando a arca entra em Israel, a Bíblia diz que houve um alarido. Você vai ler isso em 1 Samuel capítulo 2, 3, 4 e 5. Aquela gritaria em Israel. O povo filisteus ficaram morrendo de medo, porque começaram a gritar: a arca está no meio deles. Deus está no meio de Israel, agora nós vamos morrer, porque eles ainda viviam o medo da época que Deus libertou Israel do Egito. Os filisteus disseram: do jeito que o Deus deles fez com o Egito quando eles saíram de lá, Ele também fará conosco. E ficaram morrendo de medo. Só que tinha um doidinho no meio dos filisteus. O doidinho é sempre aquele que desmascara o crente falso. Sempre tem um doidinho na empresa, tem um doidinho no trabalho, tem um doidinho na escola, tem um doidinho na vizinhança, que a pessoa dá aquela de: eu estou muito bem, eu sou muito santo, muito não sei o quê. Aí o doidinho disse: o doidinho sempre faz isso. Lá na escola, colando tal, não, eu sou. Aí a coleguinha vai e diz assim: você não cola? Aí, o doidinho é terrível. E os filisteus tudo morrendo de medo. Aí sai o doidinho do meio da história. Aí o doidinho grita assim: ei, mas vocês já pensaram, se a gente avança, derrota os judeus e ainda pega a arca deles, a nossa fama, porque eles não estão com nada. O doidinho começou a espalhar a conversa. Você sabe o que foi que aconteceu? Os filisteus acreditaram no doidinho. Invadiram Israel, mataram Ofni e Finéias. Muitos soldados morreram naquele dia. A notícia chega para Eli, Eli morre. Nasce o filho de Finéias, de um deles, e põe o nome nele de Icabô, foi-se a glória de Deus. A arca é levada. Foi embora. Botaram a arca em cima de um carro de boi e saíram carregando a arca. Saul governa durante 40 anos. Faz uma tentativa: vamos trazer a arca. Deu um problema, algumas pessoas abriram, morreu um bocado de gente. Aí Saul diz assim: não, quero essa desgraça para cá não, deixa para lá. E Saul governou 40 anos. Gente, Saul governou 40 anos sem a arca. Então é possível eu reinar no povo de Deus sem Deus? É possível eu liderar o povo de Deus sem Deus? É possível eu cantar sem ter a presença de Deus na minha vida? É possível eu servir em qualquer ministério sem estar fazendo isso com Deus em mim, com essa intenção? É possível eu fazer a obra de Deus sem Deus? Que difícil. Mas tinha um menino no meio do mato que pegava a harpa e tocava, assim como a corça.
suspira por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de Deus. Sozinho. E Deus fazia: oi? Um garoto fazendo isso. Porque Saul está reinando sem Deus e desobedece por 2 vezes. Provavelmente Davi tinha 8 para 9 anos, quando Deus diz a Saul através de Samuel: eu já escolhi um rei melhor do que você. Novinho. Talvez Davi ainda estava correndo ali com as ovelhas, brincando. Deus já tinha olhado para um garoto que o ama acima de todas as coisas. E esse garoto cresce, luta, serve a Saul, é perseguido, vive uma pressão terrível para desistir de Deus, mas ele não desiste. Em meio a tudo isso, Samuel vai e unge ele como rei. Davi propôs no coração uma coisa: no dia que eu for rei, eu só vou reinar sobre toda Israel se a arca voltar para o lugar dela. Aleluia. Eu não sento para reinar sobre Israel se a arca não voltar. Chegou o dia de Davi reinar, Saul morre, seu filho assume o reino do norte, quase todas as tribos, 11. Davi fica reinando somente em Judá, reina 7 anos, até que o filho de Saul que estava reinando morre. Todos se reúnem, todos chamam e dizem: agora é hora de Davi reinar sobre todos nós. Davi disse: eu reino. Mas eu reino se a arca voltar para o lugar dela. Eu só reino se a arca voltar. Eu só reino se Deus for conosco. Lembra da mensagem de domingo? O pastor Júnior falou sobre Moisés. Não vamos se o Senhor não for conosco. Eu não saio daqui. Eu não saio daqui. E Davi teve uma boa intenção. Ele descobriu que a arca estava em uma cidade em Israel, na casa de Abinadab. Ele diz: vamos lá buscar a arca. Abinadab era seu parente. Vamos lá. Queremos a arca de volta. A intenção era boa, sim ou não? Era verdadeira, sim ou não? Ou simzinho fraquinho? Vale. A intenção era boa? Sim. Me ajudem. Era boa. E aí você vai ver, 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. Eu acho que esse eu mandei, o outro é que eu não mandei. 2 Samuel 6, 2. E ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim em Judá em busca da arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins em cima dela. Essa arca permaneceu cerca de 7 meses com os filisteus, quando eles levaram. Por quê? Porque era um exército enorme com a arca, perdeu uma guerra. Agora a arca sozinha no meio dos filisteus, Deus derrotou os filisteus sozinho andando no meio deles. A arca é carregada, colocada no templo de Dagon. Quando eles voltam no outro dia, Dagon está no chão, com a cara no chão. Aos filisteus vai, levanta Dagon, bota em pé de novo.
Aí quando eles voltam no outro dia, Dagon está no chão com a cabeça torada e as mãos toradas colocadas no umbral da porta. Aí eles ficam com medo, diz, tira essa arca daqui, porque daqui a pouco mata todo mundo. E a arca faz uma peregrinação em Israel. Sai em Israel não, nos filisteus, porque ninguém quer mais a arca. Anda todas as cidades. E por último, os filisteus decidem, sentam e conversam sobre a possibilidade de tirar a arca dali. Mas eles fizeram uma prova. Se é Deus quem está realmente guerreando com a gente, vamos fazer o seguinte: faz um carro de madeira, coloca a arca em cima e bois que nunca levaram carga e solta na estrada. Se realmente a arca for na direção de Quiriate, então é para lá. É que Deus é quem está guerreando conosco. Se as vacas, os bichos for para outra direção, não é Deus. E eles fizeram desse jeito e os magos disseram, não, mas mesmo mandando a arca de volta, vamos mandar 5 ratos representando os 5 reinos e mais 5 romães representando 5 úlceras, representando as úlceras que estavam derrotando todo mundo. De ouro, mandaram isso aí, levaram embora, a arca foi para Quiriate Jearim, do jeito que eles imaginavam, e ficou nessa casa. Quando eles vão atrás dessa arca e pegam a arca de volta, Davi vai lá e lembra-se. Davi teve uma excelente ideia, a intenção certíssima. Só que veja o que é que aconteceu em 2 Samuel 6:3. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Tudo certinho, eu quero a arca de volta. Vamos recuperar nosso momento com Deus, vamos buscar a Deus, vamos orar. Vamos nos derramar diante do Senhor, vamos nos consagrar. Vamos, como é que é feito isso? Davi ouve a fonte local. Essa forma de carregar a arca era a forma que os filisteus carregaram a arca de lá. Era a forma que as pessoas carregavam a arca dos seus deuses. Carregavam os seus deuses, melhor dizendo. É a melhor forma que existe, é a forma que conhecemos, é a forma que todos carregam. Foi assim que Davi imaginou que estaria fazendo certo. Então ele pega um carroção do mesmo jeito, gado novo, carroção novo, bota a arca em cima e vamos voltar com a arca. A intenção é certa, a forma errada. A forma não foi a certa. 1 Samuel capítulo 6, versículo do 7 ao 9. 1 Samuel 6. Olha o que é que diz. Agora então preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram crias sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem as carroças, afastem uma delas o bezerro, ponha no curral. Coloque a arca do Senhor sobre a carroça, ponha numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta de culpa, enviem a carroça. Fiquem observando, se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu. E isso aconteceu por acaso. Essa é a forma que os filisteus carregaram. Queridos, quando a gente olha para os modelos que existem a respeito de busca e quebrantamento,
não existe mais o que se inventar. Está aqui, ó. O que nós quisermos saber sobre busca, sobre adoração, sobre quebrantamento, sobre oração, sobre jejum, está aqui. Deus já nos mandou a carta completa. Tudo que nós quisermos saber sobre relacionamento com Deus está aqui. Sobre casamento está aqui. Está aqui no texto bíblico. Sobre vida devocional está aqui. Sobre como adorar está aqui. Como é que a gente tem que fazer um culto, gente? Está aqui. Está aqui. Como nós devemos servir a Deus? Está aqui. Agora, se nós estivermos como Davi, muita vontade certa, mas não nos debruçarmos na palavra de Deus, não pararmos para isso, corremos o risco de estar querendo fazer o que é certo, mas usando as ferramentas erradas. Quando Deus fala sobre ser adorado, o Deus que fala sobre adoração, Ele diz como quer ser adorado. O Deus que fala sobre quebrantamento, Ele diz como Ele quebranta. O Deus que fala sobre oração, Ele ensina como devemos orar. Não existe nada para reinventar os métodos. Nós podemos estar gerindo, levantando coisas novas, mas quando nós falamos sobre busca, sobre a essência, ela é a mesma. Ela não muda. Nós vamos encontrar Davi desejando trazer de volta. E quando a arca está voltando, ela balança. E tem um camarada que foi junto, saindo da casa de Abinadab, que foi Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Uzá toca na arca que vai balançando e ele é fulminado naquela hora. Por que ele foi fulminado naquela hora? Uzá era da tribo de Levi, mas ele fazia da parte da família de Merari. Essa tribo, ela só podia carregar as coisas dos utensílios de fora do tabernáculo. Ele podia levar colunas, podiam levar as armações, mas Uzá jamais poderia chegar perto da arca. Porque a tarefa de levar a arca era da família de Coates. Aqui tem várias lições, mas uma delas é: Deus te chamou para um ministério. Não queira fazer o que o outro está fazendo porque é mais bonito. O mais honroso a ser feito é aquele que Deus me levantou para estar fazendo. Se Deus te chamou para servir em qualquer lugar, se disponha. Ah, mas eu queria se fosse ali mexendo nos holofotes. Não, queridos, não é você que escolhe, é Deus que levanta. Nosso coração é ao serviço. Davi mesmo, o rei, o pai disse: leva queijo. Ele levou queijo. Já imaginou um rei servindo queijo? Mas foi porque ele levou queijo que ele encontrou o gigante e derrotou Golias e sentou no trono. Deus tem o caminho dele. Davi fica muito triste. Volta para casa, chateado, triste, Deus não quer voltar. E aí faz essa pergunta: como é que eu vou trazer a arca de volta? Como? Como eu vou trazer a arca de volta? Como?
Aí chega a notícia para ele: Davi, você mandou a arca para a casa do Geteu, Obed-edom. Obed-edom, Obed era o nome comum, mas Edom é descendente da tribo dos Edomnitas. Os Edomnitas são descendentes de Esaú. E Esaú era inimigo de Israel. Quando a arca fulmina Uzá, manda para a casa de um Edomita, que morram eles por lá. Só que quando chega na casa de Obed-edom, a arca chegou lá. Aí Obed-edom olha para a arca e diz: meu Deus, a arca está na minha casa. Gente, vamos servir. Ele cuidou da arca com tanta alegria. Ele não se achava digno da arca. E aí Deus começou a abençoar tudo de Obed-edom. Abençoando a colheita, abençoando o gado, abençoando os negócios. Em 3 meses, Obed-edom se tornou um dos homens mais abençoados de todo Israel. E a notícia chega para Davi. Davi diz: então vamos lá buscar. Porque essa arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E só trouxe tristeza e dificuldades a Abinadab. Porque Abinadab dizia assim: a arca está na minha casa, eu sou israelita, eu mereço. A arca tem que me servir. Israel tem que olhar e dizendo assim: se está na casa de Abinadab é porque ela é especial. E a arca nunca fez Abinadab prosperar, porque ele queria usar a arca para benefício próprio. Quando foi para a casa de Obed-edom, Obed-edom disse: eu não mereço a arca aqui. Eu estou aqui para servir. Deus começou a abençoar. E ele foi tão próspero, que a Bíblia diz que quando Davi resolve levar a arca e chega na casa de Obed-edom, junta a arca toda, todo mundo, e começa a festejar. A Bíblia diz que Obed-edom chega e diz assim: eu não quero mais ficar na minha casa. Davi, deixa eu ir com a arca também. Porque mais vale para mim a presença do Senhor do que todos os bens que Ele pode me dar. Mais vale para mim a glória de Deus. Deus abençoou meu gado, deixa o gado aí. Deus abençoou minha plantação, deixa a plantação aí. Eu não quero mais perder a arca de vista. Não quero. Vamos ficar em pé? Davi faz o seguinte: quando ele vai a segunda vez buscar a arca na casa de Obed-edom, ele manda todo mundo se consagrar. Se consagrem. É hora de levantar os levitas. Se preparem. Nós vamos trazer a arca de volta. A cada 6 passos nós sacrificaremos. Eles davam 6 passos, sacrificava 2 sacrifícios. Mais 6 passos, 2 sacrifícios. Da casa de Obed-edom até Jerusalém, onde a arca ficou, dá mais ou menos 20 quilômetros. Eles sacrificaram aproximadamente 3.000 a 8.000 gados. Ele sacrificou uma boiada. Davi abriu mão de tudo. Porque o que nos resta saber é o quanto estamos dispostos a querer a glória de Deus de volta. O quanto você está disposto a querer ver a glória de Deus na sua vida. O quanto você está disposta a querer ver a presença do Senhor sobre a sua vida. O quanto nós queremos Deus realizando o que Ele quer fazer. Temos que estar dispostos a sacrificar tudo. Não são os nossos bens, isso pouco importa.
mas entregue sua vida nas mãos dele e veja o que ele vai estar realizando. O que Davi está dizendo é: nada mais importa, Senhor. Não importa o gado, não importa os bens que eu tenho, não importa os canudos, não importa mais nada. O Senhor é tudo que eu quero. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim. Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de tudo que há. Declare comigo: Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Nada, 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 nada mais importa, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Nada mais importa, nada mais importa, Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e Tudo aponta para ti. Talvez você esteja pensando assim: pastor, realmente eu estou cansado, eu estou cansada de fazer todo esse movimento, esse culto que eu faço, e às vezes eu não sinto nada, de estar indo muito numa direção, mas parece que há ainda um vazio dentro de mim, de passar um tempo orando e parece que não tem ninguém me escutando.
Eu queria viver essa experiência em que Deus me envolve com a presença dEle, em que a glória dEle me inunda e eu sou tomado pela sua presença e nada mais importa para a minha vida. Onde os problemas não terão mais forças sobre mim, onde as dificuldades não vão mais me oprimir, onde qualquer coisa que se levantar contra a minha vida, eu não vou mais temer, que caiam do meu lado, à direita ou à esquerda, eu não vou me preocupar. O que é que eu preciso fazer? Eu quero lhe convidar, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Diga para Ele: Senhor, vem reinar sobre a minha vida. Eu quero viver essa experiência que Davi viveu, que mesmo estando no meio da relva, o Senhor olhava para ele lá naquele local e ele sentia a tua glória, a tua presença. Deus, eu quero ser como Davi, que mesmo estando no palácio, ele não tinha os olhos dele nenhuma daquelas coisas que estavam ali. Ele dizia: eu não tenho nenhum bem além de ti, somente a ti é que eu tenho, Senhor. Eu quero ser como Davi. Então, em nome de Jesus, diga para Ele: Senhor, minha vida é tua, eu entrego minha família, eu entrego minha vida, meu casamento, meus negócios em tuas mãos. Reina sobre a minha vida. Assim diz o Senhor: entrega a tua vida a Ele, derrama a tua vida diante dEle e veja o que Ele vai fazer na tua vida. Compara a ti, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada mais importa, nada se compara. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que saiu de casa pensando em desistir de tudo, não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Deus está no comando da sua vida. Você não vai morrer. Não desista. Não desista. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servirmos. Muito obrigado por todos que estiveram aqui, Senhor, participando desta celebração, te adorando, bendizendo o teu nome. Querido Deus, nós te rendemos toda honra, toda glória. Nós te rendemos toda exaltação. Tu és o centro de tudo, Jesus. O centro de nossas vidas, o centro de nossa mensagem,
o centro de nosso amor, a fonte da nossa alegria. Não existe outro além do Senhor, não existe outro além de Ti. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos despeça em paz, que seja uma semana de desafios, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco, que os desafios venham, mas nós iremos vencê-los um a um, com o Teu Espírito conosco, que haja em cada uma alegria. Sim, ó Deus, de estar vivendo em Tua presença para a glória do Teu nome. Nós agradecemos pela vida dos nossos pastores, pela vida dos voluntários, pela vida dos ministérios, pela vida da Tua igreja, aqueles que nos assistem. Deus, em nome de Jesus, que possamos ter uma semana certos de uma coisa: a Tua glória, Senhor, seja real na vida de cada um. Assim nós cremos, assim nós abençoamos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe, uma semana maravilhosa. Nada mais importa. Obrigado, meu querido.